Para muitos, Jesus Cristo foi apenas um homem ou um mestre brilhante. Mas segundo a Bíblia, ele é incomparável em sua essência e missão. Não era somente uma figura espiritual de sua época. Era simultaneamente Filho de Deus e Deus encarnado. Um mistério fascinante e divino. Aqui está 40 curiosidades sobre Jesus. Primeiro fato: a profunda amizade de Jesus com João. João não era apenas um apóstolo. Ele era uma figura complexa. Antes de seguir a chamada de Jesus, João tinha uma carreira bem-sucedida como pescador, uma profissão que o colocava em contato com diversas camadas da sociedade. Ele tinha conexões em Jerusalém, talvez vendendo os peixes que pescava em Galileia. Essa dualidade de viver entre o campo e a cidade tornava-o único entre os apóstolos. Mais do que um amigo, ele era primo de Jesus e irmão de outro discípulo, Tiago. João e Jesus compartilhavam momentos tão íntimos que na crucificação foi a ele que Jesus confiou o cuidado de sua mãe. João 19, versículo 26 a 27. Segundo fato: o discípulo amado. João tinha uma relação especial com Jesus. Ele se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava. João 21, versículo 20. Uma forma humilde de expressar sua profunda conexão com o Salvador. No episódio da Última Ceia, foi João quem reclinou-se ao lado de Jesus, partilhando momentos finais de comunhão antes da paixão. João 13, versículo 23. Terceiro fato: o legado literário de João. João não só foi o discípulo mais próximo de Jesus, mas também o último apóstolo original a falecer. Em sua velhice, ele escreveu seu Evangelho, um relato cheio de sabedoria e reflexões. Contrariamente ao que muitos pensam, Jesus nunca escreveu um livro. Porém, sua vida é tão impactante que ocupa grande parte dos evangelhos. E embora Jesus não tenha escrito nenhum livro, ele sabia ler e escrever, como evidenciado em Lucas 4, versículo 16 a 21 e João 8, versículo 6. Quarto fato: a família de Jesus. A relação de Jesus com sua família é uma tapeçaria de amor, tensão e redenção. De seus 12 discípulos, pelo menos 5 eram parentes. Seus próprios irmãos, contudo, só se tornaram crentes após a ressurreição, com Tiago e Judas, não o Iscariotes, se tornando autores de livros do Novo Testamento. Quinto fato: o nome divino. Em um momento que mudou a história, um anjo apareceu a Maria, uma jovem em Nazaré. Esta não foi uma saudação comum. O anjo proclamou que ela daria à luz a um filho, cujo nome seria Jesus, conforme descrito em Lucas 1, versículo 28 a 31. Sexto fato: o mistério dos magos. Nos habituamos à imagem de 3 reis magos em cenas natalinas, provavelmente devido aos 3 presentes que trouxeram. Mas a Bíblia não especifica o número de magos que vieram do Oriente. Mateus 2, versículo 1 a 12. Sétimo fato: os irmãos de Jesus. A vida familiar de Jesus é um retrato de humanidade e divindade. Os evangelhos mencionam que ele tinha irmãos, como indicado em Mateus 12, versículo 46. Ao caminhar pelas ruas de Nazaré, você poderia encontrar com Jesus, um jovem comum da cidade, aquele cujo rosto era familiar a todos, que cresceu e brincou com as outras crianças, que teve irmãos e irmãs. Seus irmãos eram Tiago, José, Simão e Judas, e também tinha irmãs cujos nomes a Bíblia não nos revela. E ainda, muitos se perguntavam: de onde vinha tanta sabedoria e maravilhas deste jovem carpinteiro? Mateus 13, versículos 55 a 56. A viagem começa em Belém, uma cidade que em hebraico significa casa do pão. Como é apropriado que Jesus, que se declarou o pão da vida, tenha nascido aqui. João 6, versículo 35. Agora, imagine-se viajando para Jerusalém durante a época da Páscoa. E lá, no meio da agitação da cidade, Maria e José percebem que Jesus, ainda um adolescente, havia se perdido. Eles o procuram freneticamente e, após 3 dias, encontram-no no templo, sentado entre mestres, ouvindo e fazendo perguntas que espantaram a todos com sua sabedoria. A resposta de Jesus a Maria foi: não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Lucas 2, versículo 46 a 49.
Ao regressar a Nazaré, o jovem Jesus aprendeu a arte da carpintaria de José. A comunidade o conhecia como o carpinteiro, aquele que consertava e construía coisas. Marcos 6, versículo 3. No entanto, a aparência física de Jesus permanece um mistério. O profeta Isaías disse que ele não tinha aparência ou beleza para atrair-nos. Isaías 53, versículo 2. E essa afirmação é reforçada pelo fato de que Judas teve que identificar Jesus com um beijo para os soldados romanos, sugerindo que Jesus não tinha nenhuma característica distintiva. Mateus 26, versículo 48. E após sua ressurreição, Maria Madalena, em sua angústia, não o reconheceu de imediato. Ela pensou que ele era o jardineiro, um homem comum daquela época. João 20, versículo 15. Isso nos faz refletir sobre como a verdadeira essência de alguém vai muito além da aparência física. Jesus, com sua aparência comum, realizou os maiores milagres, tocou inúmeras vidas e mudou o curso da história da humanidade. E esta é apenas a superfície dessa narrativa encantadora sobre a vida do Salvador. Com cada fato revelado, somos convidados a conhecer ainda mais e a nos maravilhar com a profundidade de seu amor e missão. A aparência física de Jesus sempre gerou curiosidade ao longo dos séculos. No entanto, parece curioso que aqueles que estiveram mais próximos a ele, como Mateus, Pedro e João, discípulos que compartilharam 3 anos de convívio com o Salvador, bem como seus próprios irmãos Tiago e Judas, não nos deixaram descrições detalhadas de seu rosto ou estatura. Talvez para eles o que importasse realmente não era a aparência exterior de Jesus, mas sim sua essência divina e sua missão transformadora. O ambiente estava alegre e festivo. Estamos em Caná da Galileia, onde ocorre um casamento, e Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados. Durante as festividades, Maria se aproxima de Jesus com um problema. O vinho acabou, uma situação complicada, considerando que as festas de casamento podiam durar vários dias. E apesar de a embriaguez ser condenada no Antigo Testamento, o vinho era um símbolo de alegria e celebração. Maria, conhecendo a capacidade de seu filho, pede sua ajuda. O que se segue é um dos milagres mais emblemáticos de Jesus: a transformação de água em vinho, um sinal da transformação que ele poderia operar nas vidas das pessoas. Esse ato, mais do que um simples milagre, foi uma manifestação de seu poder e autoridade sobre a natureza, inaugurando sua vida pública e fortalecendo a fé de seus discípulos. João 2, versículo 1 a 11. Ao viajar através das páginas da Bíblia, nos encontramos no último livro, Apocalipse. E aqui, no último verso, somos lembrados novamente da centralidade de Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Apocalipse 22, versículo 21. Este encerramento é uma bênção de esperança, demonstrando que, acima de tudo, a história da humanidade é uma história de graça e amor divinos. Jesus começou sua missão pública por volta dos 30 anos de idade, conforme indicado em Lucas 3, versículo 23. Este fato é interessante porque, de acordo com Números 4, versículo 3, os homens só poderiam assumir o ofício de sacerdote a partir dessa idade. Mas este não é um limite para todos. É apenas uma reflexão sobre a preparação e o momento divino na vida de Jesus. A habilidade linguística de Jesus também é algo fascinante. É provável que Jesus falasse várias línguas: aramaico, a língua cotidiana dos judeus na Palestina, hebraico, para estudos religiosos, e grego, a língua franca do Mediterrâneo Oriental naquela época. Essa capacidade de comunicação em diferentes línguas destaca sua capacidade de se conectar com diferentes pessoas, culturas e tradições. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus também precisava de momentos sozinho, de solitude. Apesar de sua vida ser majoritariamente pública, com ensinamentos, debates e curas, ele frequentemente buscava lugares tranquilos para orar e se reconectar com o Pai. Essa busca por equilíbrio entre o público e o privado, entre a ação e a contemplação, é um lembrete para todos nós sobre a importância de encontrar momentos de introspecção e conexão com o divino
em meio à agitação da vida cotidiana. Nesta tapeçaria de eventos e detalhes, somos convidados a ver Jesus não apenas como o Salvador, mas também como alguém que viveu entre nós, compartilhando nossas alegrias, tristezas, desafios e triunfos. E cada novo detalhe revela mais sobre seu caráter, missão e o profundo amor que ele tem por cada um de nós. Em meio à pressão e ao frenesi de sua missão, Jesus entendia a importância de se retirar, de buscar silêncio e introspecção. Em Lucas 6, versículo 11 a 14, somos lembrados de um momento crucial em sua missão. Ao ser confrontado com a hostilidade e a confusão daqueles ao seu redor, ele se refugia nas montanhas para orar, buscando a orientação e a presença reconfortante do Pai. E ao amanhecer, após uma noite inteira de oração, ele faz uma das escolhas mais significativas de sua missão: a seleção dos 12 apóstolos. Aqui, vemos o caráter deliberado e reflexivo de Jesus, um líder que busca orientação divina em cada passo. A genealogia e a linhagem de Jesus sempre fascinaram os estudiosos. Embora a maioria concorde que ele não teve filhos, não podemos esquecer que Jesus tinha irmãos e irmãs, como mencionado em Mateus 3, versículos 55 a 56. Isso abre a possibilidade de que, em algum lugar do mundo, haja descendentes da família de Jesus ainda vivos, carregando em seu DNA vestígios daquela família sagrada. Ao contrário das representações estoicas e impassíveis em muitas artes, os evangelhos retratam Jesus como alguém profundamente emocional e apaixonado. Ele demonstra zelo em Mateus 21, versículo 12 a 13, ao expulsar comerciantes do templo, um local que deveria ser de oração, mas foi transformado em um mercado. Sua empatia e compaixão são evidentes em sua interação com as multidões, as quais ele enxerga como ovelhas sem pastor, buscando direção espiritual. O jejum de 40 dias de Jesus no deserto é uma prova não só de sua resistência física, mas também de sua força espiritual. Ao ser tentado pelo diabo durante este período, conforme descrito em Mateus 4, versículo 1 a 3, Jesus demonstra uma profunda sabedoria e conexão com as Escrituras. E falando em Escrituras, é incrível como Jesus, ao ser tentado no deserto, responde ao diabo citando apenas o livro de Deuteronômio. Cada tentação enfrentada por Jesus é refutada com um versículo deste livro, mostrando sua profunda conexão e entendimento das Escrituras. É um lembrete de que a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa contra as adversidades e tentações da vida. O sofrimento e a crucificação de Jesus são momentos de profunda agonia e transformação. As Escrituras nos dizem que após a flagelação e ao ser pendurado na cruz, sua aparência estava tão alterada e desfigurada que muitos olhavam para ele com espanto. O profeta Isaías, em Isaías 52, versículos 14, havia previsto isso séculos antes, descrevendo a magnitude do sofrimento do Salvador. Mas mesmo em meio a essa agonia, o amor e a missão redentora de Jesus permaneceram inabaláveis. Ao tecermos essas narrativas juntas, somos lembrados da humanidade de Jesus, sua necessidade de solitude, sua conexão profunda com as Escrituras, sua paixão e emoção, e seu sacrifício incomensurável na cruz. Cada detalhe nos aproxima mais de seu coração e nos lembra do imenso amor que ele tem por cada um de nós. O impacto físico e emocional da tortura sofrida por Jesus é uma representação tangível da extensão do seu sacrifício por nós. Em Mateus 26, versículo 67 e Mateus 27, versículo 30, somos confrontados com a triste realidade da brutalidade infligida a ele, desde esbofeteá-lo até cuspir em seu rosto. A gravidade de seu sofrimento foi tão intensa que sua aparência tornou-se irreconhecível. A cada bofetada, açoite e escárnio, somos lembrados da profundidade do seu amor e compromisso com a humanidade. Jesus, em seu primeiro milagre registrado, transformou água em vinho durante as bodas de Caná. Não foi um vinho qualquer, mas um de alta qualidade, superando todas as expectativas.
Em João 2, versículo 10, a palavra grega mefuel indica que a bebida era fermentada e tinha a capacidade de embriagar. A tradição judaica considerava o vinho como parte integrante de muitas festividades e celebrações. Jesus, ao consumir vinho e ao ser criticado em Lucas 7, versículo 33 a 34, nos mostra que ele não se afastava das tradições, mas sim das interpretações rígidas e farisaicas da lei. Os milagres de ressurreição realizados por Jesus são testemunhos impressionantes de seu poder sobre a vida e a morte. Ele não apenas curou os doentes, mas também devolveu a vida aos mortos. O filho da viúva de Naim, conforme relatado no Evangelho, é um exemplo tocante. Em Lucas 7, ao se deparar com o luto da mãe, Jesus é movido por compaixão e ressuscita seu filho. Este milagre não é apenas um testemunho de seu poder, mas também da profundidade de sua empatia e compaixão. A ressurreição da filha de Jairo é outra manifestação marcante do poder de Jesus. Mesmo diante da morte e do desespero, Jesus trouxe esperança e vida. Ele não apenas devolveu a vida à jovem, como também restaurou a fé de seu pai e de todos os presentes. Esse milagre, como mencionado, foi um prenúncio de um evento ainda mais grandioso, a própria ressurreição de Jesus. O caso de Lázaro é talvez o mais emblemático dos milagres de ressurreição de Jesus. A enfermidade de Lázaro e sua eventual morte serviram como um cenário para um dos maiores milagres de Jesus. Ele não só ressuscitou Lázaro, mas também reafirmou sua missão e identidade como o Cristo, o Filho de Deus. O impacto deste milagre não foi apenas a celebração da vida restaurada de Lázaro, mas uma demonstração palpável de que Jesus é a própria ressurreição e a vida. Esses relatos, ricos em detalhes e emoções, nos convidam a refletir mais profundamente sobre a natureza e a missão de Jesus. Eles reafirmam sua divindade e seu profundo amor pela humanidade. Eles nos lembram que mesmo nas situações mais desesperadoras, Jesus é a fonte de esperança, vida e restauração. A cena que se desenrola em Betânia é de tirar o fôlego. Jesus, em sua sabedoria divina, decide esperar, apesar de saber da gravidade da doença de Lázaro. Ao chegar, ele é recebido pelo luto palpável de Maria e Marta. Ambas, em sua dor, expressam a certeza de que, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Nesse momento, Jesus faz uma das afirmações mais poderosas de seu ministério, declarando ser a ressurreição e a vida. E então, diante dos olhos atônitos da multidão, ele realiza um milagre inimaginável. Chama Lázaro de volta à vida após 4 dias de seu falecimento, solidificando assim sua promessa de esperança e vida eterna para todos nós. João 11. O ministério de Jesus, embora breve, foi repleto de momentos significativos que transformaram a história da humanidade. Os evangelhos nos dão uma visão clara de sua jornada, marcando sua presença em pelo menos 3 festas da Páscoa, revelando que seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. Em tão pouco tempo, Jesus realizou inúmeros milagres, ensinou parábolas revolucionárias e forjou um caminho de amor e sacrifício. A comunicação direta de Deus com Jesus é uma manifestação poderosa da relação íntima entre o Pai e o Filho. Em 3 momentos cruciais, o Pai falou audivelmente, reafirmando a missão e a identidade de Jesus. No batismo, a transfiguração e pouco antes da crucificação, Deus interveio, reafirmando sua aprovação e amor pelo Filho. Estas ocasiões são evidências claras do plano divino em ação, e a maneira como Deus vê e endossa o papel de Jesus na história da salvação. Mateus 3, versículo 16 a 17, Mateus 17, versículo 5 a 6, João 12, versículo 27 a 28. A relação entre Jesus e o Pai é uma das mais belas e complexas representações da Trindade. Mesmo sabendo do imenso sofrimento que o esperava, Jesus permaneceu fiel à missão que lhe foi confiada. Seu pedido para que o Pai glorificasse seu nome não foi apenas uma súplica pessoal, mas uma demonstração de sua dedicação inabalável à vontade divina. E em resposta,
o Pai reafirmou sua presença e aprovação, uma vez mais destacando a importância do sacrifício de Jesus para toda a humanidade. As reações variadas da multidão à voz do céu são representativas das diversas respostas humanas à divindade de Jesus. Alguns ouviram a voz de Deus, enquanto outros descartaram como simples trovão. No entanto, a intenção de Deus ao se manifestar era clara: reafirmar a divindade e a missão de Jesus para todos ouvirem e acreditarem. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, a alimentação dos 5.000 se destaca por sua presença em todos os 4 evangelhos. Este milagre, além de demonstrar o poder divino de Jesus, também simboliza sua compaixão e cuidado pelas multidões. Ele não só alimentou seus espíritos com ensinamentos divinos, mas também atendeu às suas necessidades físicas, reafirmando sua missão de ser o pão da vida para todos nós. No limiar da vastidão da paisagem da Galileia, uma multidão cansada se reunia. A fome era evidente nos olhos das pessoas, e os discípulos, movidos pela compaixão, sugeriram que Jesus os dispensasse. No entanto, com apenas 5 pães e 2 peixes em mãos, Jesus desafiou a lógica humana e optou por alimentar a multidão. Os discípulos, talvez com dúvidas em seus corações, organizaram as pessoas em grupos. Naquele momento, Jesus, erguendo os olhos ao céu em um gesto de profunda gratidão, abençoou o alimento. O que aconteceu a seguir foi nada menos que milagroso. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda assim sobraram 12 cestos cheios de alimento. Lucas 9, versículo 14 a 17. À medida que a cruz se aproximava, a humanidade de Jesus tornou-se ainda mais evidente. No jardim do Getsêmani, a angústia dele era palpável. Sua dor era tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue, um fenômeno conhecido como hematidrose. Este detalhe, mencionado apenas por Lucas, que era médico por profissão, evidencia a profunda agonia que Jesus sentiu na iminência de seu sacrifício. Lucas 22, versículo 44. Maria, que acolheu Jesus em seu nascimento sob circunstâncias humildes, também esteve presente durante os momentos mais dolorosos de sua vida. Mesmo em meio à agonia da crucificação, a compaixão de Jesus permaneceu, e ele confiou a João a responsabilidade de cuidar de sua mãe, demonstrando sua natureza amorosa e cuidadosa até o fim. João 19, versículo 26 a 27. O sinal acima da cruz, escrito em aramaico, latim e grego, proclamava: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Esta inscrição, muitas vezes abreviada nas obras de arte como INRI, era uma declaração tanto da acusação dos líderes religiosos quanto da verdadeira realeza de Jesus. A crucificação, em todo o seu horror, não era uma prática rara em Roma. Era um método de execução e, ao mesmo tempo, uma advertência severa para dissuadir futuros rebeldes. No entanto, a crucificação de Jesus se destacou não apenas pela sua inocência, mas pelo significado profundo e redentor que carregava. Não foi o método, mas o Messias e sua ressurreição subsequente que fizeram da sua crucificação o evento mais transformador da história. O local de descanso final de Jesus também foi um cumprimento profético. Embora crucificado como um criminoso, ele foi sepultado em um túmulo que pertencia a um homem rico, José de Arimateia. Este ato, que parecia insignificante aos olhos humanos, estava alinhado com uma profecia feita séculos antes por Isaías 53, versículo 9, Mateus 27, versículos 57 a 60. A tumba de Jesus foi protegida de maneira rigorosa, mostrando a profundidade da preocupação romana com a promessa de sua ressurreição. Eles temiam que seus seguidores pudessem tentar roubar seu corpo e, assim, forjar a ressurreição. Mas, como os eventos subsequentes mostrariam, nenhum esforço humano poderia conter o poder da ressurreição que estava por vir. Em um mundo onde a segurança das tumbas era uma questão vital, o sepulcro de Jesus foi excepcionalmente protegido. 3 barreiras distintas foram postas no lugar. Primeiro, uma grande pedra, que frequentemente é ilustrada nos registros da arte sacra, foi rolada para fechar a entrada do túmulo.
Esta não era apenas uma pedra comum, mas provavelmente um disco de pedra pesada, dificultando qualquer tentativa de remoção sem esforço significativo. Em segundo lugar, uma guarda foi colocada. Não sabemos exatamente se eram guardas romanos ou a polícia do templo judeu, mas sabemos que Pilatos insistiu que o túmulo fosse protegido. Terceiro, um selo romano foi colocado. Romper esse selo não apenas significaria a violação de uma propriedade de Roma, mas certamente resultaria em crucificação para o infrator. Mateus 27, versículos 65 a 66. A ressurreição de Jesus, conforme narrada nos evangelhos, não foi apenas uma aparição etérea ou espiritual. Foi profundamente física e palpável. Lucas registra um momento tocante após a ressurreição, onde Jesus, percebendo a incredulidade de seus discípulos, os encoraja a tocar em suas feridas e até mesmo compartilha uma refeição com eles. Lucas 24, versículo 38 a 43. Ele comia peixe na presença deles, não como um espírito, mas como um ser ressuscitado com um corpo físico. Nos primeiros dias da vida de Jesus, um encontro no templo revelou profecias que prefiguravam o curso de sua vida e ministério. Simeão, um homem idoso que esperava pelo Consolador de Israel, reconheceu Jesus como o Messias. Ao segurá-lo, profetizou sobre o impacto que Jesus teria e a dor que Maria, sua mãe, enfrentaria. Lucas 2, versículo 34 a 35. Esta profecia se cumpriu de formas múltiplas durante a vida de Jesus, mas talvez mais agudamente quando Maria estava ao pé da cruz. Após sua ressurreição, Jesus não permaneceu escondido. Ele apareceu a muitos, de Maria Madalena no jardim à multidão de 500. Cada aparição serviu como testemunho de sua vitória sobre a morte e uma afirmação da veracidade da ressurreição. As numerosas testemunhas variadas também servem como uma base sólida para a crença na ressurreição histórica de Jesus. O chamado final de Jesus para seus discípulos, conhecido como a Grande Comissão, ressoa até hoje para todos os crentes. Este mandato de ir e fazer discípulos é central para a missão da Igreja. Ele não apenas confiou aos discípulos a responsabilidade de levar sua mensagem adiante, mas também prometeu estar com eles em cada passo. Mateus 28, versículo 18 a 20. Essa promessa se estende a todos os que seguem Jesus, assegurando-nos de sua presença contínua em nossa jornada de fé. A relação entre Jesus e João Batista é notavelmente especial, pois eles eram primos de segundo grau. Ambas as suas concepções foram anunciadas por Gabriel, o arcanjo, e ambos tiveram papéis cruciais no plano divino. João preparou o caminho para Jesus, e a interação entre as duas famílias, desde os primeiros dias, destaca a natureza entrelaçada de seus ministérios. A história de João Batista começa com um milagre. Elizabeth e Zacarias, seus pais, já estavam em idade avançada e não tinham filhos, uma situação considerada triste e até vergonhosa para muitos naquela época. No entanto, contra todas as expectativas e leis naturais, Elizabeth concebeu. O nascimento de João foi, portanto, um claro sinal do toque divino e um prenúncio dos milagres que se seguiriam em sua vida e na de seu primo Jesus. Lucas 1, versículo 5 a 25. O número 40 é repleto de significados profundos nas Escrituras. Representa períodos de teste, julgamento ou provação. No caso de Jesus, ele jejuou no deserto durante 40 dias, enfrentando tentações e preparando-se para seu ministério. Mateus 4, versículo 1 a 11. Seu ministério público, cheio de ensinamentos, milagres e revelações, durou cerca de 40 meses, e após sua ressurreição, ele permaneceu na terra por mais 40 dias, aparecendo a seus discípulos e ensinando-os antes de sua ascensão. Atos 1, versículo 3. Esses momentos representam a preparação, o cumprimento e a revelação do propósito divino em sua totalidade. Muitos profetas no Antigo Testamento falaram sobre o Messias, mas foi o profeta Miqueias quem especificou que ele nasceria em Belém. Miqueias 5, versículo 2. Uma pequena vila, quase insignificante,
tornou-se o palco para o nascimento do Salvador do mundo. Este fato só reitera que Deus opera de maneiras misteriosas e muitas vezes inesperadas. E como confirmado em Mateus, Jesus de fato nasceu em Belém, validando a precisão da profecia e a infalibilidade da palavra de Deus. Mateus 2, versículo 1 a 6. Uma das profecias mais fascinantes e significativas sobre o Messias vem do livro de Isaías. O profeta previu que uma jovem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7, versículo 14. Não era apenas uma previsão do nascimento virginal, mas também da natureza divina e humana de Jesus. Mateus, em seu evangelho, reafirma a realização desta profecia, mostrando que Maria, uma jovem virgem, concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz Jesus, verdadeiramente Deus conosco. Mateus 1, versículo 18 a 23. Este não é apenas um relato histórico, mas uma celebração da promessa de Deus de estar sempre presente com seu povo. É uma mensagem de esperança, amor e alegria para todos nós.